Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Celebramos hoje a memória de Santo André, apóstolo, do Evangelho segundo São Mateus. Naquele tempo, quando Jesus andava à beira do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles: Segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam na barca com seu pai, Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou. Eles imediatamente deixaram a barca e o pai e o seguiram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Conforme o Evangelho nos deixa claro, Jesus tinha dentre os apóstolos 3 deles que eram muito especiais, muito próximos e que o acompanharam nos momentos mais importantes da sua vida, quando ele queria revelar coisas especiais, como é o caso da transfiguração, ou também no momento em que ele estava no Horto das Oliveiras, diante da sua morte iminente. Então, esses 3, Pedro, Tiago e João, eram pescadores. E hoje nós encontramos nesse trecho que ouvimos a chamada desses 2 grupos de irmãos, Pedro e André, Tiago e João. É curioso que das 2 duplas de irmãos, uma delas seja do grupo especial de Jesus, Tiago e João, os filhos de Zebedeu. E da outra, Pedro e André, apenas Pedro tenha estado mais próximo a Jesus, sempre mencionado junto com os outros 2 irmãos. André parece ter ficado meio de lado. E, no entanto, André, segundo o Evangelho de São João, aparece como aquele que era discípulo de João Batista, um daqueles para quem João Batista apontou Jesus, dizendo: Eis o Cordeiro de Deus, que foi atrás de Jesus para saber, como disseram a ele, onde moras. E permaneceram com ele durante um dia inteiro. Saindo dali, ele vai atrás do seu irmão Simão e diz: Encontramos o Messias. É interessante que André, aparentemente, exerce uma função na história do Evangelho um pouco parecida com a do seu primeiro mestre, João Batista, aquele que entra em cena para poder preparar um caminho, para poder fazer uma ponte entre Jesus e o seu irmão. Sabemos da importância de Simão Pedro na história dos apóstolos, na história da igreja e na relação pessoal de Jesus, que é a base dessas outras coisas. E, no entanto, sabemos que ele chegou até ali através do testemunho do seu irmão, André. Assim narra o Evangelho de São João. Quando São João apresenta esse encontro, as coisas se dão de modo que fica assim aparente que André apresenta Jesus para Pedro e Pedro para Jesus. Ele se chamava Simão. Jesus é que lhe deu o nome de Pedro. Mas André apresenta um ao outro. E os 2 estabelecem ali uma relação muito pessoal, muito próxima, muito íntima. Jesus olha para ele e já demonstra que tem uma predileção por ele, que conta com ele em primeiro lugar. Mas André foi o mediador deste acontecimento.
É tão bonito a gente contemplar a figura de alguém que, ao mesmo tempo que se expõe, também se esconde. Ao mesmo tempo que realiza uma obra importantíssima dentro da história da constituição dos apóstolos, por outro lado, ele também parece ocupar um lugar de grande humildade. André conheceu Jesus antes de Pedro. E André conheceu Pedro, por ser seu irmão, a fundo. Eu tenho para mim que é como se André fosse alguém que tivesse dado o seu irmão para Jesus. Tanto quanto parece que Zebedeu deu os seus filhos para Jesus, Tiago e João. E assim esses três compuseram este grupo tão importante, esse grupo menor, mas tão importante, que exerceu grande papel na história do povo, do novo povo de Deus, da igreja, desde o início, como a gente conhece também pelo livro dos Atos dos Apóstolos, onde esses três também são mencionados com grande importância. Hoje, a igreja nos convida a olhar para este homem, este dos apóstolos, que apareceu e desapareceu, que teve um papel importantíssimo, mas que foi um papel secundário. Mas em sendo um papel secundário, eu diria, foi um papel de verdadeiro protagonista. Quantos de nós, talvez a maioria, podemos dizer, ocupamos um lugar discreto dentro da igreja e dentro da família que é a humanidade. Mas quantas coisas nós podemos fazer nas quais a gente pode nem aparecer muito, a ação da gente pode nem parecer importante, mas que pode ser uma ação verdadeiramente instrumental, verdadeiramente eficaz para que o reino de Deus, para que o bem da humanidade se realize com a nossa contribuição. Nós olhamos para Santo André com muito carinho, com muita devoção, com muita reverência, porque através dele nós tivemos a graça de ter o seu irmão ao nosso lado, ou melhor, até à nossa frente, desde o início da igreja, seu irmão Simão Pedro. Rezemos. Nós vos suplicamos, ó Deus onipotente, que o apóstolo Santo André, pregador do Evangelho e pastor da vossa igreja, não cesse no céu de interceder por nós, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos, fiquem com Deus.